não é muito costume ser o autor a apresentar o livro, mas tem a vantagem de ser a única pessoa na sala que acha que o livro é importante. Esta vantagem em relação às outras alternativas. Mas há uma outra vantagem, que eu tenho aulas às 6, mas isto vai ser rápido, não dói muito. Eu começaria com o facto, que penso que é relativamente pacífico, de que toda a gente acha que a economia é uma coisa esquisita. É uma coisa suja, é uma coisa fodida. A doutrina económica da Igreja parece ser assim um bocadinho de contradição. É curioso, por outro lado, as pessoas todas vivem na economia, trabalham na economia, consomem na economia, mas isso é outra coisa. Portanto, há sempre uns maus, alguns, que estão a fazer isto muito mal, não somos nós, mas isto é mau. E, portanto, toda a gente sabe que a economia é má, que está sempre em crise, que isto é horrível. Mas depois não sou eu cá sou uma vítima, e as outras pessoas à minha volta são todos bandidos, mas eu por acaso não sou. Como todos acham isto, há aqui uma certa contradição de partido. E depois temos mesmo provas culturais deste facto. Não é? Na antiguidade, os cidadãos não tratavam da economia, quem tratava da economia eram os escravos e as mulheres, que aliás na altura era mais ou menos a mesma coisa. Os cidadãos tratavam da guerra, tratavam da arte, tratavam da filosofia, tratavam da política, tratavam das coisas elevadas. Comprar e vender, trabalhar e produzir era assunto de escravo, ou de estrangeiro, de mulher. E hoje nos filmes de aventuras nunca viram nenhum filme em que o herói seja das empresas. O mau é sempre das empresas, mas o herói nunca é das empresas. E se por acaso está nas empresas, porque no final vai matar o chefe e vai sair da empresa, fica com a rapariga e destrói o desenvolvimento económico da região durante uns tempos, porque evidentemente não fazia sentido, era o que o gordo estava a fazer, mas ele era mau e estava a dar cabo. Portanto, nós sempre tivemos esta certeza automática, antes mesmo de pensar. É engraçado que nós vemos uma discussão entre uma empresa e qualquer outra entidade, um sindicato, o consumidor, o Estado, a organização não governamental, antes mesmo de sabermos qual é o assunto, já sabemos quem é o mau e evidentemente quem é a empresa. Nem sequer precisamos saber os detalhes. E depois convém as crises, as broncas, as zangas, as pessoas na cadeia, etc. E lá se confirma, eu bem me parecia, isto é tudo. Mas isto é assim, em geral, quando olhamos para a religião a coisa ainda é pior. Se nós olharmos para a posição das religiões perante a economia, a coisa é um bocadinho mais complicada. No budismo, a imagem de partida é que o mundo é todo mau, isto é uma desgraça, não é? Que estamos todos na dor e no sofrimento, e portanto a economia faz parte disso. Nós temos que ir para o nirvana, temos que sair daqui. No islamismo e no judaísmo, Deus está muito acima do ser humano, afastadíssimo, e portanto dá regras para a gente cumprir, na economia como nas outras coisas, e é uma coisa que é necessária enquanto cá estamos e temos que fazer razoavelmente, mas claramente não tem nada a ver com a vida, que a salvação da alma está noutro sítio, tem a ver com outras coisas. No hinduísmo, no shintoísmo e noutras religiões deste tipo, entramos numa relação comercial com os deuses, não é? A gente faz umas coisas e depois eles são simpáticos, e é ali um equilíbrio onde preços e quantidades de sacrifícios e coisas destas. E portanto há uma economia da religião, se quiser, para cumprir e pagar aquelas coisas que tem que pagar. Mas talvez a religião em que o desprezo parece maior é o cristianismo. Essa então parece que eu estou a correr muito mal. Isto vê-se evidentemente quando temos coisas de dinheiro misturadas com a igreja, não é? A questão das indulgências, deu aquele sarinho todo da reforma, que foi muito mal, não é? Ouve-se sempre as pessoas a falar de Fátima e a dizer que é muito a pena haver tanto comércio, que havia menos. Agora está-se a falar imenso dos dinheiros em Roma, no Vaticano. Aquilo, claramente, quando o dinheiro entra, estraga tudo e a nossa religião era melhor se não tivesse o dinheiro. E quando ouvimos o que o Nosso Senhor tem a dizer, as coisas, o caldo entorna-se mesmo, porque aí as coisas correm. Começa a separar as coisas, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, o que em si já não é mau, pelo menos há dois sítios. Mas depois aqui diz que não se pode servir a dois senhores, então não se pode ao mesmo tempo servir a Deus e ao dinheiro. E depois começa a, é que piora, começa a dizer, ai vós os ricos, porque já estás satisfeitos, não é? Bem-aventurados os pobres, porque já estragámos tudo. E depois termina, como é mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha, não tem hipótese, ou olhar as aves do céu, há mesmo uma alternativa, não é? Quer dizer, olhar as aves do céu, os lírios do campo, claramente a única maneira da gente ser cristão e ao mesmo tempo estar na economia é não ligar muito a isto. Deus Nosso Senhor dá as coisas. Ora bem, o que é este livro? O livro não é um tratado de doutrina social da Igreja. Primeiro não é preciso, já há vários excelentes disponíveis e mais encíclicas, etc. Já estava feito. Além disso, eu não posso fazer uma coisa dessas porque diz explicitamente na sua leitura das redes sociais do Papa João Paulo II, a doutrina social pertence não ao domínio da ideologia, mas da teologia e especialmente da teologia moral. Ora, eu teólogo não sou, há cá ótimos na casa, não posso fazer estas coisas. O que eu posso é fazer uma discussão do ponto de vista da economia, que é isso que eu sei, destas questões, destes aspectos, e aí poder dar alguns contributos originais. Este livro tem 250 páginas, está dividido em duas partes. A primeira parte chama-se Doutrina Social da Igreja e a segunda parte chama-se Doutrina Económica da Igreja. Relativamente à primeira,
tenta-se apenas desenhar os princípios, portanto, uma abordagem muito genérica da matéria e da forma da doutrina social da Igreja, das fontes e da origem da doutrina social da Igreja e das sínteses da doutrina social da Igreja. Portanto, usando uma abordagem quase jornalística, se quiserem, olhando para as principais referências, a Gaudium et Spes, o Catecismo da Igreja Católica, o Compêndio da doutrina social da Igreja, e em particular um grande autor que é o Cardeal Höffner, que tem um dos textos mais influentes na história da doutrina social da Igreja. Portanto, usando esses como referência, fazer um esquema rápido, para a sonoridade dos cristãos não será necessário, mas para alguns professores. Talvez haja alguma novidade pelo ponto de vista que é tomado nesta abordagem, que é assumir que a doutrina social da Igreja começou no Evangelho e não no Renovar. Portanto, tem 2000 anos de desenvolvimento. E que ela tomou um caráter novo no capitalismo. Só que o capitalismo não começou no século XVIII, com a indústria, começou no século XII, com o comércio. E o primeiro grande autor que tratou deste assunto foi São Tomás de Aquino, o primeiro grande autor que lida com o capitalismo. Infelizmente, naquela altura, as pessoas escreviam à universidade, não é só agora, não havia e-mails, mas as pessoas escreviam para a universidade, então nós temos as reações de São Tomás de Aquino, tinha as várias questões económicas do seu tempo e o tratamento que ele dava. Quando, muito mais tarde, apareceu a variante do capitalismo industrial, um discípulo de São Tomás de Aquino, Leão XIII, que era discípulo assumido de São Tomás de Aquino, vai reagir com aquilo que aprendeu do mestre e publica a Rerum Novarum. E, portanto, a Rerum Novarum está claramente neste quadro e é nesta sequência que se desenvolve. É um texto muito pequenino, a Rerum Novarum é extraordinário, porque é 40% da Gaudium et Spes, é 45% da Caritas in Veritate, é muito pequenino, mas tem uma influência espantosa. E vale a pena, neste período, que é evidentemente o período em que eu me centro, vou falar muito tempo sobre, acho que o século V ou o século XII ou XIII, mas aquilo em que mais me centro, faria apenas referência a duas coisas. 76 anos depois da Rerum Novarum, é publicado um texto, o único texto que é mais pequenino que a Rerum Novarum, que é a Populorum Progressio, é a única encíclica que é mais pequena ainda que a Rerum Novarum, e que é considerada, diz o Papa Bento XVI na Caritas in Veritate, como a Rerum Novarum da época contemporânea. Portanto, temos aqui claramente uma mudança de ritmo, com a Populorum Progressio de 1967. Começa uma segunda linha, que é a linha que estamos agora, e 113 anos depois da Rerum Novarum aparece o Compêndio da doutrina social da Igreja, que é a referência que está estabelecida e onde ainda só falta a Caritas in Veritate. Portanto, com estes dois, podemos dizer que temos as coisas. Isto é a doutrina social da Igreja. Queria falar um bocadinho sobre o tema central e a maior parte do livro, que é a doutrina económica da Igreja. O tema em particular, que é uma parte da doutrina social da Igreja. É importante dizer que Leão XIII publicou 86 encíclicas nos 25 anos de pontificado. E várias das encíclicas iniciais eram sobre temas sociais. Era o Inescrutável Ex Concilii, por exemplo, é de 78, é uma das primeiras que ele publicou, um bocadinho de nomear, e é sobre assuntos sociais, etc. Tem várias encíclicas nos primeiros tempos da Igreja, do seu pontificado, que eram sobre temas sociais. Nenhuma dessas é considerada a fundação da doutrina social da Igreja. Só quando ele tratou da condição dos operários, que é uma questão tipicamente económica, é que nasceu a doutrina social da Igreja. Portanto, é preciso dizer que a doutrina social da Igreja, no fundo, nasce numa raiz económica. Não é uma coisa secundária, uma coisa central. Aliás, o texto também faz uma análise, me diverti um bocadinho a fazer isso. Os nomes que isto teve ao longo do tempo e a expressão doutrina social da Igreja é uma expressão bastante tardia, só aparece com João 23. Mas Pio XI, na 40º ano, que é a segunda grande encíclica da doutrina social da Igreja, fala em doutrina social e económica da Igreja. Não fala de doutrina social da Igreja, fala de doutrina social e económica da Igreja. Mas mais tarde perdeu. Dos temas da doutrina são variadíssimos, e eu faço uma tentativa de arrumação usando a Gaudium et Spes e o Compêndio da doutrina social da Igreja. Temos a família, temos o trabalho, a vida económica, a comunidade política, a comunidade internacional, etc. E dois, o trabalho e a comunidade e a questão económica, são aquilo que trata a minha segunda parte do livro, portanto, a questão da doutrina económica da Igreja. Em que é que se corporizam esses temas? Aí, mais uma vez, eu uso o método de olhar para os textos estabelecidos. Portanto, quando se falou da doutrina económica da Igreja, o que é que se quis dizer? E há várias arrumações possíveis. Por exemplo, é muito engraçado que alguns usaram uma estrutura tipicamente da ciência económica, quer dizer, falaram do salário, da renda, do juro, e ordenaram a doutrina económica da Igreja nesse sistema.
O compêndio prefere uma atitude mais geográfica, quer dizer, fala no mercado, depois fala no país, depois fala no mundo, e organiza as coisas. Eu usei um método que penso ser intermédio entre estes, que é falar primeiro em 3 questões genéricas: o trabalho, a propriedade e a escolha, e depois constatar que a doutrina social da Igreja, pela própria definição, é encarnada no tempo e no espaço. Portanto, os problemas variam, os problemas concretos variam. O trabalho, a propriedade e a escolha são genéricos, não existem sempre, não existem sempre. Mas quando falamos depois das questões particulares, depende muito da época para a época. Por exemplo, grande parte da doutrina social da Igreja tratou ao longo de décadas, com enorme dificuldade, de um tema que hoje está completamente ultrapassado, que é qual é o sistema político económico que a gente deve ter. Era um drama horrível nos anos 30, praticamente a Conferência Humana só trata disso, não é? João 23 farta-se de tratar desse assunto, hoje acabou-se, quer dizer, já não existe, não vale a pena estarmos a pensar sobre o marxismo, o socialismo, não existe, já não, a questão desapareceu. João Paulo II resolve a questão, mas nos 70 anos, mas o problema estava a resolver. O que significa que quando nós vamos escolher os problemas particulares, temos dificuldade em não fazer uma, quando estamos a tratar dos princípios da doutrina económica da Igreja, que é o foco que eu quero tratar, em não tratarmos com coisas que desapareçam no futuro próximo, quando estas coisas evoluem. E, portanto, escolhi 4 temas particulares, que são tratados na parte final do livro, que é o mercado, o juro, o bem comum e a globalização. São 4 temas que, em princípio, vão estar connosco dentro de bastante tempo, e é isso que o livro trata. Embora, obviamente, que outros assuntos aparecem, por exemplo, o sistema económico aparece quando estamos a falar do bem comum, embora em secundário, porque uma coisa é o bem comum, outra coisa é o sistema particular da organização. Portanto, o livro está estruturado desta maneira, como a apresentação chega. Para terminar, queria só fazer 2 considerações rápidas na sequência daquilo que eu estava a dizer. Então, qual é a doutrina económica? Se eu comecei a dizer há bocadinho, Nosso Senhor, quando fala do Evangelho da Economia, parece que está a desancar a economia. De facto, penso que não é justo usar aquelas frases que eu usei, as aves do céu e não se pode servir a 2 senhores, para caracterizar a posição de Cristo em relação à economia, por uma razão simples, é que ele não está a tratar desses assuntos, está a tratar de outros. Um dos problemas principais do Evangelho, como sabem, é que nós temos esta mania de mudar de assunto, não é? Quando ele diz, não se pode amar mais o pai e a mãe e o irmão, etc., do que a mim, ele não está a dizer, dei um estalo ao pai, não é isso que ele está a dizer, não está a tratar de política familiar, está a tratar de outro assunto. Se nós basearmos nesse texto para tratar de política familiar, está errado. Não é? Se eu andar à procura de um camelo e de uma agulha para ver se a economia funciona, estou simplesmente a não perceber o tema. Portanto, qual é o sítio, ou um dos sítios em que o Senhor no Evangelho trata mais deste assunto? O livro tenta demonstrar a tese de que talvez o sítio em que fica mais clara qual é a doutrina económica de Cristo, pessoalmente, era uma das parábolas mais complicadas que os senhores padres torcem-se todos quando aparece na leitura da missa, que é a parábola do administrador infiel. Sabem a história, não é? Portanto, um senhor faz uma coisa que é corrupção, aquilo não é bem. Portanto, ele vai ser despedido, porque deve ter feito alguma, não se sabe qual é, e depois o patrão diz, vai chamar a rua, e ele depois chama os devedores do patrão e substitui. A coisa, dizem os cetas, não é tão escandalosa como parece, por uma razão simples. É que na altura a remuneração do administrador era paga pelo juro dos devedores. O que o administrador está a fazer não é necessariamente a aldrabar o patrão, está a tirar o seu salário, está a reduzir. Por isso é que as taxas são diferentes no vinho e no trigo. Portanto, a coisa não é necessariamente uma aldraba, também depois a seguir era um bocadinho estranho que o patrão tivesse louvado o administrador infiel quando ele estava a roubar, porque ele de facto não está a roubar. O que ele está a fazer é subtrair o seu salário. Desaparece e o patrão recebe o que devia receber, o líquido do salário. Mesmo assim, alguma ele deve ter feito, porque senão não era despedido, não é? Portanto, isto não o tira de administrador infiel. Agora, este é um assunto indiscutivelmente económico. Inclui uma manipulação de negócios que nós ligamos à economia. Só que a seguir aparece um momento bizarro, uma coisa estranha. O Nosso Senhor diz: o patrão louvou o administrador desonesto por ter agido com esperteza, pois os filhos deste mundo são mais espertos no trato com os seus semelhantes do que os filhos da luz. À primeira vista, o que ele está a dizer é que, malta, os filhos da luz estão tramados, são estúpidos, e os filhos deste mundo são mais espertos. No fundo é uma variante entre Deus e o dinheiro. Não se pode amar a Deus e ao dinheiro. Temos os filhos da luz e os filhos deste mundo.
Mas o importante é o que vem a seguir, que pega naqueles temas que eu falei há bocadinho de outra maneira. Diz, e eu digo, os filhos são mais espertos, e depois diz, eu digo, fazei amigos com as riquezas injustas, para que no dia em que estas faltarem, eles recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também o é no mundo, e quem é infiel no pouco também o é no mundo. Se não fores fiel nas riquezas injustas, etc. Ora bem, quem é que aparece? A primeira coisa que aparece claramente são dois mundos, exatamente como César e Deus, como servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, aparecem os dois mundos. Mas agora, ao contrário dos outros textos, aparece uma conexão entre os dois mundos. Quem é fiel no pouco é fiel no mundo. Quem é fiel no que é seu, fiel no mundo. Portanto, no fundo o que se passa é que nós vamos passar a maior parte da nossa vida aqui dentro, mas estamos com os olhos no outro mundo. É por isso que nós somos mais espertos que a gente. Não é? Nós estamos noutra, estamos a pensar noutra coisa, estamos a viver noutra coisa. Isto não nos desinteressa deste mundo, mas não é isso que nos interessa fundamentalmente. Nós usamos as riquezas deste mundo a olhar para o outro mundo, o que leva à consequência de que seguimos as coisas apenas neste mundo, a gestão está mal feita, provavelmente. Mas não porque nós somos distraídos, ou pouco espertos, mas porque estamos a usar as riquezas deste mundo para conseguir as riquezas do outro mundo. É isso. O ponto mais importante da doutrina económica da Igreja é quem é o nosso Senhor. Quer dizer, não podemos servir a dois senhores. Mas o nosso Senhor veio viver connosco, veio viver na carpintaria de Nazaré. Quer dizer, ele foi trabalhador, uma parte dele, aliás, como trabalho infantil, durante muito tempo, durante umas décadas, na carpintaria de Nazaré, e é aí que ele revela a doutrina económica da Igreja. É comprando e vendendo, trabalhando, etc. É um tema que demorou tempo a entrar. Curiosamente, não vou entrar nesses detalhes, mas o primeiro sítio onde nós temos isto é na Gália de Pés, é um texto tardio já dos anos 60, mas aí é a primeira vez em que se fala diretamente da experiência de Cristo na carpintaria, é a inspiração para a nossa vida. E este é que é o ponto, quer dizer, quando Deus vem viver connosco, o facto de viver aqui connosco, pelo simples facto de viver, transforma aquilo que está. E Ele não desdenha isso. Não pode haver uma recusa da vida económica por parte de Cristo, porque Ele viveu na vida económica todos os dias. E terminava com aquilo que o livro tenta provar, é o primeiro ato de doutrina económica da Igreja que nós conhecemos de Cristo. Porque, de facto, sobre a carpintaria de Nazaré, a gente não sabe nada. O livro tenta demonstrar que o primeiro ato de doutrina social da Igreja é a visitação. Na altura a Igreja eram só duas pessoas, só se via uma, não é? A Igreja estava a começar. E é o primeiro ato de doutrina social da Igreja. O primeiro ato de doutrina social da Igreja de Cristo é as bodas de Caná. Porque anteriormente não sabemos nada. Ele tem que fazer umas coisas religiosas, primeiro teve a nascer, não é propriamente a sociedade. E depois não sabemos muita coisa, e a primeira coisa que sabemos que ele faz é as bodas de Caná. Entre estes dois atos de doutrina social da Igreja está a doutrina económica da Igreja, que é a carpintaria de Nazaré. Portanto, a carpintaria de Nazaré é a doutrina económica da Igreja, entre dois atos de doutrina social da Igreja, a visitação e as bodas de Caná. E queria terminar rapidamente só dizendo-vos como é extraordinário este primeiro ato de Cristo na sociedade. Como é esquisito. A primeira coisa é tomarmos consciência do inacreditável que é alguém, um de nós, virar-se para o Deus Todo-Poderoso, que não cabe nos céus, e dizer: não tem vinho. É a coisa mais estúpida que a gente pode dizer. É a coisa mais estúpida que a gente pode dizer. Nosso Senhor escolheu para interferir na sociedade um assunto que nenhuma política social, que nenhum manual de investigação, que nenhum trabalho da ONU ou de qualquer outra entidade alguma vez pensaria: os noivos se esqueceram do vinho, caramba. É um problema social, mas não é um problema que justifique sequer uma nota de pé de página num relatório da ONU. Nunca nenhum de nós, em algum estudo profundo que fizesse sobre a doutrina social da Igreja, alguma vez meteria uns zelhas dos noivos que se esqueceram de fazer conta para fazer o vinho. E é exatamente com esse assunto que ele começa. Ele próprio percebe-se que é estranho, porque ele diz: mas pá, que é isto? Ainda não chegou a minha hora, não é? Portanto, a coisa é tão inacreditável que ele próprio reage, dizendo: calma, isto está um bocadinho insólito. Não é? Mas Nossa Senhora não se rende e continua como se não fosse nada. E as coisas continuam como se não fosse nada. E depois temos uma intervenção que não só resolve o problema, mas é o melhor vinho de todos, quer dizer, ainda por cima ultrapassa tudo o que é, transforma.
E isto, de alguma maneira, é um elemento da doutrina social da Igreja que é normalmente mais esquecido nos nossos tratados. Que é esta intervenção de Maria e depois a intervenção de Jesus. Nós, em doutrina social da Igreja, costumamos pôr as coisas ao nosso nível. É engraçado porque em todos os aspectos da doutrina da Igreja há muitas coisas, digamos, transcendentes, mas quando chega à doutrina social da Igreja a malta põe-se em pose. Porque os padres põem-se em pose. É para tratar com balanço, é para tratar com empresas, é para ver. E esquecem-se da única coisa interessante que têm para dizer, que é Nosso Senhor. Quer dizer, se continuarem a falar de balanço, a gente fala melhor. Nós, economistas, falamos melhor que os padres. Mas os padres, nessa altura, não. Isto agora temos de tratar de sindicatos, temos de falar de publicidade. E bem, não é disso que temos de falar de Nossa Senhora a fazer coisas inacreditáveis e Nossa Senhora a fazer coisas ainda mais acreditáveis. É só esse o assunto da Igreja à Igreja. No dia em que a Igreja à Igreja perder esse elemento, está ao nível das outras ideologias, não é? Perdeu a única coisa interessante. Muito obrigado.